Leitura de hoje, capítulo 24 de Jeremias. Nós leremos todo o capítulo e eu irei fazer uma explicação expositiva desta visão que Jeremias teve. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, e Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices, e os ferreiros de Jerusalém, e trouxe a Babilônia. Aqui nós vemos então a primeira deportação que houve, o primeiro exílio que houve, e se cumprindo então, dentro da visão aqui, aquilo que Jeremias já estava dizendo. E esse Jeconias é o mesmo nome de Joaquim, que era o rei da época, e foi levado cativo aproximadamente em 597 a.C. E essa primeira parte da explicação faz todo o sentido para o restante da visão, para o entendimento da visão aqui. Seguindo, tinha um cesto figos muito bons, como os figos temporãos, mas os outros ruins que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: que vê tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e muitos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, de modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Preste bem atenção nessa parte. Um cesto com figos bons, com figos ruins. E Deus compara os exilados, aqueles que foram levados cativos para a Babilônia, como os bons figos. Não os figos ruins. Interessante essa parte, né? A gente pode ter uma breve reflexão aqui nessa primeira parte da leitura, no seguinte ponto. Às vezes, momentos difíceis que estamos passando, de dificuldade, vale a pena ser fiel, vale a pena continuar na presença de Deus. Porque olha para vocês verem, eles foram levados cativos. Poderia ser como se fosse o final, não tivesse mais esperança para algo da vida. Mas aqui Deus mostra que aqueles que estão exilados, estão no meio do sofrimento, no meio da dificuldade, Deus iria abençoar e iria honrar. Olha para vocês verem o versículo 6. Porém, sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Seguindo. Edificá-lo-eis e não os destruirei. Plantá-lo-ei e não o arrancarei. Então há uma promessa aqui para aqueles que foram infiel, mesmo em situações difíceis, de dificuldades, momentos de adversidades, permanecer fiel em Deus. Olha, seguindo: dá-lhe-eis o coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Às vezes nós temos que passar assim pelo deserto, pelos vales da sombra da morte, para que Deus possa tratar com a gente, cuidar do nosso coração, do nosso sentimento, das nossas emoções, e assim nós termos uma experiência inconfundível, uma experiência sobrenatural com Deus. Sim, às vezes Deus trata com a gente em meio às dificuldades, em meio às coisas que aos olhos do mundo não há esperança. É onde Deus está cuidando.
de nós. Que maravilha, né? Que bela reflexão essa visão dos 2 cestos de figos. Mas seguindo o versículo 8. Como se rejeita os figos ruins, que diz ruins que são, não se pode comer, assim trareis Edequias, rei de Judá, diz o Senhor, seus príncipes, ao restante de Jerusalém, tal dos que ficaram nessa terra como aos que habitam na terra do Egito. Então, aqui também há uma condenação para os figos ruins. É comparado àqueles que permanecem, continuam, que não foram exilados, porque há um ponto de vista aqui. Aqueles que não tinham sido exilados ainda, eles achavam que os exilados estavam condenados. Deus não estariam com eles. E eles que tinham escapado, alguns tinham fugido para o Egito, ou fugido para outros lugares, ou até mesmo permanecia ali em Jerusalém, Judá ainda, achava que eles estavam sendo abençoados, mas no seguinte sentido. Nós estamos vendo nas leituras que eles, mesmo vendo o exílio acontecendo, eles continuavam com a prática pecaminosa, continuavam longe do caminho do Senhor e não reviam os seus caminhos. E Deus mostra: não, eu irei abençoar aqueles que foram exilados e que permanecem na minha presença. Eu estarei de volta. E vocês que continuam, mesmo vendo o que está acontecendo e não mudam o seu coração, aí ele até cita o rei Zedequias, que foi um rei idólatra, um rei terrível perante a Deus. Sim, ele é como o figo ruim, que não dá para comer, não dá para se alimentar. Sim, ele seria julgado e condenado. E segue o verso 9 e 10. E eu vos farei objeto de espanto, calamidade por todos os reinos da terra. O opróbrio aqui significa grande desonra pública. E provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei contra ele a espada, a fome, a peste, até que se consumam sobre a terra que lhes dei, e eles e seus pais. Então, aí há a condenação para aqueles que continuam em pecado, para aqueles que continuam fugindo do destino, daquilo que tem que passar, aqueles que continuam correndo dos caminhos do Senhor. Mesmo que seja um caminho de dificuldade, um caminho estreito, um caminho de renúncia do pecado, vale a pena estar neste caminho, porque Deus vai nos honrar, Deus vai transformar o nosso coração. E este caminho é Cristo, é o único caminho que existe, não existe outro caminho. É você aceitar Jesus Cristo, arrependendo dos seus pecados, confessando-o, entregando sua vida para Cristo e o seguindo até a morte ou até a volta de Cristo novamente. Aí sim você será como esses figos bons, que pode ser alimentado, serão como fruto abençoado. E sim, não seremos condenados e teremos a vida eterna. Pense bem, qual desses figos que você está sendo? O figo bom? Aquele que dá para alimentar? Ou o figo ruim? Aquele que só tem aparência, mas por dentro está podre, está ruim. Volte seus caminhos a Deus. Entregue a sua vida a Cristo. Deixe o pecado e caminhe para a vida eterna.